Sim. Olá, Salve, Raoni! salve, irmãzinha amada. Alegrias. Alegrias! Tudo bem? Tudo ótimo com você? Tudo bem. Quero te dizer que eu estou muito feliz com esse encontro. Eu acompanho o teu trabalho já há muitos anos. E aí, aqui em Fortaleza, Raoni, você já tem um trabalho bem conhecido. Não sei se você está ciente disso, né? Mas eu faço bastante questão de ser um ponto de âncora dessa expansão, porque eu honro muito a tua lucidez, sabe? Muita Muito. gratidão, minha irmã. Muita gratidão mesmo pela oportunidade. Né? Isso eu já recebi essa notícia muitas vezes dos meus guias espirituais, nos momentos auspiciosos que eles veem que eu preciso da informação, e eles falam, sempre me lembram que eu não tenho noção do quanto o meu trabalho, né, é importante na vida do outro, porque a gente não consegue estar dentro do outro para mensurar. Mas você externalizando, eu fico muito grato, assim, de verdade mesmo, e já agradecendo pela oportunidade, né, por dar o espaço aqui para eu poder manifestar o meu propósito. Então, muita gratidão e saiba que eu faço tudo com muito amor, né? Então, eu Eu acho que isso é sei. apenas o ciclo se fechando, né? Essa gratidão que eu recebo com muito amor e com muita gratidão, mas faz sentido, né? Porque quando a gente movimenta o propósito, o movimento amor, é natural que ele se expanda, né? E retorne através dessas almas irmãs que ressoam com a gente, né? Então, Sim. alegria, fico muito feliz com tudo isso. Sim, que lindo. Gente, o Raoni está em São Tomé das Letras, Minas Gerais, né, Raoni? E Exato, aqui aí, na muita montanha. gente já está seguindo o Despertando VC no Instagram, né? Mas a Exato. página é despertando.com.br, não é isso, Raoni? Isso, exatamente. Todos os dias ele coloca uma pílula medicinal para o autoconhecimento. E que é um dos motivos pelos quais eu convidei o Raoni para esse trabalho aqui, né? Esse momento hoje, eu vou contextualizar um pouquinho. Por que, que esse encontro nasceu dentro de mim, né, Raoni? Eu trabalho como psicóloga clínica há muitos anos dentro da abordagem transpessoal. E a abordagem transpessoal, ela conecta esse ego dentro do todo, como é que ele está conectado com isso que é maior do que ele, seja lá que nome tenha isso, né? Mas essas antenas, conectar ele com essa realidade maior que o abriga, que o sustenta, né? Mas que também tudo isso é atravessado pelo corpo físico e pelo corpo emocional também. Então, eu lembro de uma época que praticamente 70% das pessoas que eu atendia aqui eram mulheres vítimas de abuso sexual. E embora eu já soubesse que havia subnotificação do abuso e que essa estatística ainda não representava nem uma pequena parcela do que realmente acontecia, eu fiquei, puxa, tá muito alto. De 10 mulheres que eu atendo aqui, 7 estão abusadas? O que está acontecendo? E, embora eu tenha, através de uma caminhada de autoconhecimento, um masculino razoavelmente desenvolvido, eu reconheço meu corpo como feminino. E aí, eu senti a necessidade de encontrar um masculino verbalizado por alguém que se reconhece dentro de um corpo masculino, para partilhar com o grupo, com a audiência aqui do núcleo, esse outro lugar sobre o masculino que está tão vulnerável nesse momento, né? Então, foi ficando muito claro para mim que, ok, eu tô realmente trilhando a caminhada junto com essas mulheres, a gente está fazendo avanços, mas não há como haver cura de um lado só. Eu preciso chamar pelo outro, porque essa polaridade, positivo, negativo, masculino e feminino, está preservada em todos os corpos físicos. Então eu preciso de ajuda. E aí eu fui pedindo ao meu coração um masculino que eu reconhecesse com essa lucidez, um masculino acordado. Temos muito trabalho, né? Temos muito trabalho pela frente. E aí, o pessoal que chega aqui no núcleo, uma pequena parcela é de homens. Porque eles morrem de infarto, morrem de câncer de próstata, mas não conseguem sequer nomear os seus sentimentos. Às vezes, quando um consegue se sustentar em terapia, por exemplo, que eles começam a chorar, ele diz, Alice, me desculpe, me desculpe. Não se desculpe por você estar chorando, né? Então, me veio muito claro de convidar você para me ajudar nessa partilha desse lugar que só você pode trazer nesse momento, já que você é um masculino que eu reconheço acordado dentro de um corpo de homem. Mas lembrando que essa polaridade
Positivo e negativo está preservado em todos os corpos. Então, essa live, gente, é para todos, tá? Começar perguntando para ti, quando é que tudo isso começou? Quando é que dentro da tua leitura, dos teus estudos, quando é que isso se desequilibrou e por quê? Você fala da energia masculina? Ou quando eu me deparei com tudo isso? Pode ser os dois. Ambos, né? É muito bom, irmã. Na verdade, eu sempre tive uma dificuldade em existir, né, nessa sociedade, porque eu sempre tive a formação tradicional, né, de homem que é homem não chora, né, que você tem que fazer, você é um homem ou você é um saco de batata? Né? Então tem toda aquela... Eu venho de uma época, né, eu nasci em 84, então se você jogasse vôlei, por exemplo, já era viado. Né? Tinha todo um preconceito fortíssimo, né? Então eu tive na minha família um primo que se assumiu gay depois de bom tempo, né? Porque teve toda aquela pressão, e eu pude acompanhar de perto um pouco, como eu sempre fui empata, e eu não tinha... Nem sabia que era ser empata, né? Você ser sensitivo. Eu não tinha noção nenhuma disso, porque a minha espiritualidade foi começar só agora em 2015. Até então, eu venho de família católica e não tinha contato nenhum. Né? Não ressoava com a igreja, não ressoava com os dogmas, mas não tinha espiritualidade. Não sabia nada disso. Então, isso me incomodava, de certa forma. Apesar de dentro de mim existir exatamente o padrão. Eu sempre fui bastante machista, né, de dizer às minhas ex-companheiras, ex-namoradas, e até é legal que depois que eu comecei com o Despertando, depois de um tempo, uma ex-namorada minha me mandou um e-mail muito bonitinho, assim, porque eu senti toda a energia dela, e a questão dela, ela me dando o benefício da dúvida, se tudo aquilo que eu estava falando é verdade, mas para ela era difícil ela conseguir acreditar naquilo que eu estava falando, visto o que ela viveu. E eu respondi para ela, dando total razão a ela, compreendendo, porque realmente sou eu, dentro de mim mesmo, olhando para quem eu era e olhando para quem eu sou hoje, é difícil de acreditar, né, a mudança que é, mas isso que fortalece meu coração de dizer que todos podem mudar. Se eu mudei da forma como eu pensava, até no tempo, né, não precisa levar vidas para as coisas acontecerem. Então, se eu mudei, todo mundo pode mudar. Mas eu tinha dentro de mim sempre essa questão. Até era um tema de discussão que eu sofri um pouco com as minhas ex-namoradas, quando eu tentava passar para elas como é que era o universo masculino. Eu falava, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Porque eu era bem possessivo. Né? Então, eu era bem controlador. E o meu argumento é, você não sabe do que eu estou falando. Eu queria que você fosse uma mosquinha para estar dentro de uma roda masculina para você ver como a mulher é tratada. Porque eu levantava a tese que não existe amizade entre homem e mulher. Para mim é uma questão de conveniência. É um grau de bebida a mais, é alguma situação que vai se encaixar, e eu ficava literalmente puto, com todo respeito ao palavrão, com as minhas ex-namoradas, que eu falava, então faz assim, ó, vai lá e dá mole, então. Então testa, para você ver o que acontece. Então eu tinha essa revolta dentro de mim, ao mesmo tempo que eu não percebia que eu estava dentro do jogo. Não é porque eu entendi um pouco do jogo que eu não estava dentro do jogo. Eu era pior ainda, vamos assim dizer, porque eu usava isso para controlar. Então eu manipulava o relacionamento com informações que quando batia de frente e os testes aconteciam, eu ganhava. Porque eu sei como era o masculino. Eu entendia, só não entendia que eu estava reforçando ao invés de curar. Então eu só fui tomar noção disso, né, quando a minha mudança foi por não me encaixar na sociedade. Então falaram, se forma numa boa faculdade, tenha um bom emprego, constitua família, que aí você vai ser feliz. Tá bom, fui lá com as duras penas, fiz faculdade pública, consegui um emprego que dentro da minha área era a empresa que estava sempre no top 3, todo mundo queria trabalhar, consegui ser promovido, e cadê essa tal felicidade que me falaram que ia vir? Então eu não ressoei com esse caminho. Aí eu falei, ou eu estou muito doido, ou existe alguma outra coisa que eu não estou conseguindo enxergar ainda. Até então eu não sabia nada de espiritualidade, nem sabia que era gratidão na minha vida. Aí eu peguei e falei, não, eu vou mudar de vida. Isso foi 2013. Eu falei, vou mudar de vida, mas eu tinha muito medo da escassez. Então eu fiquei 2 anos juntando dinheiro. Aí em 2015 eu fiz a mudança. Aí saí, achei que eu ia abrir uma empresa, ia ter o meu tempo para mim, deixar de ser funcionário. Essa era a mudança que eu estava procurando. Com 1 mês, eu até abri um e-commerce e tal, comprei estoque, fiz todo o trabalho. Com 1 mês eu desisti.
porque eu estava vendo que eu não estava sendo feliz de novo. E aí foi um momento difícil para minha família, para os amigos, porque até então eu até entendia eu largar tudo, sendo que eu estava prosperando no meio corporativo, para abrir um negócio meu. Aí com um mês eu já desisto, aí era meio de crise, 2015, foi meio pesado. Mas o meu argumento, que foi para mim mesmo e que foi que eu trouxe para eles, que era, eu não estava feliz com a vida que eu estava tendo. Então eu resolvi mudar de vida, eu achei que era largar o meio corporativo e ter o meu próprio tempo, o meu próprio negócio. Com um mês eu percebi que eu não estou sendo feliz novamente. Então assim, eu vou repetir aquilo lá de novo. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Aí foi quando eu falo que eu fiz a melhor acordo comigo mesmo, que eu falei, Raoni, então tá bom, faça só o que você quiser. Porque aí naquele momento eu estava numa situação confortável financeiramente, que eu tinha o dinheiro para ficar uns 3 anos sem me preocupar com o dinheiro. Então foi nesse momento que eu me reconectei comigo mesmo, que a espiritualidade é para dentro sempre. Então eu abri mão, né, de querer coisas e falei, então tá, vamos viver no dia a dia. Então eu comecei a dormir 12 horas por dia, que eu estava com sono acumulado. Eu comecei a comer a hora que dava fome, e não, né, que a gente tem a programação. Olha pro relógio e fala assim, nossa, quase meia-noite, nossa, preciso dormir. Preciso dormir, senão amanhã eu não consigo acordar. Não, mas espera aí. Quem sabe a hora de dormir? É o seu corpo? É a sua consciência ou é o relógio? Deve ter sido uma descoberta, inclusive, do corpo físico, né? Depois que eu fui entender isso, o quanto aquilo estava sendo valoroso para mim, essas desprogramações intuitivas. A mesma coisa, acordar. Despertador, para quê? Meu corpo é o ser mais sábio, que sabe o quanto que eu tenho que dormir. Então, que hora que acorda? A hora que o olho abre. O olho abriu, não está mais com sono, é hora de você acordar. Mesma coisa eu fiz com a comida. Que hora que come? A hora no relógio, meio-dia. Opa, nossa, tá na hora de comer. Não, mas espera aí. É o seu corpo que determina a fome ou é o relógio? Então são pequenas programações que intuitivamente eu fui desfazendo simplesmente por estar, vamos dizer, tretado com o mundo. Então, não me adaptei a isso, eu vou experimentar outra coisa. Eu estava querendo buscar algo diferente. E aí foi quando eu encontrei a mecânica quântica, que eu falo sempre através do professor Hélio Couto, né, que eu sou muito grato pelo trabalho do professor, e aí tudo mudou para mim. E aí eu comecei, eu tinha todo o tempo do mundo, né? Então a minha prioridade era o autoconhecimento. E aí foi quando eu comecei a me debruçar, né? Primeiro para dentro de mim e estudando ao mesmo tempo, que eu fui descobrir, né, a Matrix. E aí que eu fui entender o porquê do masculino estar do jeito que está. Né? Que aí foi onde acalantou meu coração, porque por mais que não seja um cenário agradável de se enxergar e de última instância viver isso, porque é intenso estar aqui, mas faz sentido. Né, para a gente viver a experiência da terceira dimensão da forma como é, só havendo a completa distorção do masculino e do feminino. O masculino através da violência e o feminino através da submissão. Se não fosse esse programa forte que existe na gente, a gente não conseguiria viver a ideia de separação nesse nível. Então, em última instância, tem que olhar... isso. Então, porque em última instância eu sempre olho com profundidade, porque eu acredito que tudo, em última instância, a gente vai terminar olhando com gratidão. Então foi quando eu entendi o que eu chamo de jogo, né, que é esse negócio complexo, que é o Projeto Terra, que eu falei, não, pra gente chegar bem, tem que ser bem racional, vamos dizer, que pra mim, na verdade, nem é racional, é meditação. Então você se torna o observador e não se identifica com nenhuma emoção, com nenhuma experiência. Isso depois, você dá um zoom em cada emoção, em cada experiência e vai a fundo. Para você entender aquilo mesmo. Mas para entender o jogo, tem que olhar como racional mesmo. Entra no jogo, observa como é que é, aí você entende. Então, quando eu fiz isso, que eu entendi qual que é a programação, falei, não, tudo faz sentido. E aí eu comecei a olhar para mim e ver o quanto eu tinha sido programado. Eu falei, nossa, assim, praticamente 100%. E aí, a partir dali, eu venho fazendo essa cura, que para mim não tem fim. Porque quanto mais eu vou entendendo, mesmo coisas que eu não repito mais o padrão de machismo, por exemplo, a mesma coisa tem hora que eu consigo enxergar um outro fator daquilo lá. Então, é uma outra profundidade que eu vou conseguindo alcançar. Então, não tem fim a cura. Sim, né? Então, eu nunca, se alguém fala, não, eu estou completamente curado, eu falo, irmão, não, infinitas possibilidades, mas eu recomendo não deixar de olhar o tempo inteiro, porque quem está aqui nessa dimensão é porque passou por muita programação.
Então, para mim, é constante. Então, foi quando eu larguei tudo, né, que eu decidi me autoconhecer, que aí eu fui tentar entender o que é esse mundo que eu estou fazendo aqui, né, da onde vem isso aqui, para onde que eu vou, né, que eu acho que isso deveria ser dúvidas de todos, que aí eu me deparei com a questão do masculino e feminino, e a partir de então eu comecei a trabalhar forte nisso, né, primeiro em mim, identificando tudo aquilo que eu reconheci, que não estava alinhado, né, toda a minha hipocrisia, disfarçada de uma falsa compreensão do que era o mundo masculino, e entender um pouco mais profundo o jogo, né? E a partir daí que nasceu o Despertando. Né? Que aí eu comecei a dar vazão ao meu feminino, ao meu coração, à minha intuição. Sim, sim. Agora, Raoni, você, pelo que eu sinto, você já vinha ali faltando só um fiozinho para abrir os olhos, né? Você estava ali já há tempos com essa sede e pá, algo aconteceu e você acordou. Mas para muitos homens, essa palavra autoconhecimento, inclusive, é uma palavra estranha. Então, como é que esse homem, você disse, eu não estava feliz, você já estava conseguindo nomear os teus sentimentos. Mas de que outras formas tu pode dar pistas para algum homem que esteja nos assistindo de que ele não está bem? Porque às vezes ele não sabe mesmo nomear palavras, um repertório para nomear afetos, como se não tivesse, porque homem não chora. Não, você tem que estar firme o tempo todo, você tem que comparecer na cama o tempo todo, você tem que pegar tudo. Então, muitas vezes eles estão muito encoraçados e muitas vezes também o machismo estimulado, inclusive, viu, gatas? Por nós, por nossas mães, por nossas irmãs. Então, esse trabalho não é só do homem. Esse trabalho não é só do homem, é de todas nós. Por isso que na hora de convidar para essa live, eu disse, venham todos, é para todos. Porque é um trabalho em conjunto. A gente não faz isso sozinho. O homem não vai fazer isso só. E nem nós, mulheres, vamos fazer isso sozinhas. Eu acho que o que vai fazer também a mudança acontecer, e aí até eu brinco isso com meus amigos que estão ainda dormindo, vamos assim dizer, é que as mulheres, né, o Despertando também 80% hoje é de público feminino. Não que eu tenha trabalhado para isso, mas é natural, porque o despertar é um processo feminino. Então as mulheres vão começar a despertar e os interesses delas vão começar a mudar e naturalmente os homens que não se adaptarem a isso vão ficar desinteressantes. Então até nisso, até não é isso que vocês querem, não é mulher, então eu quero dar uma rasteira neles. Então eu falo, não, vem aqui, ó, um monte de mulher linda, né? Só que os papos são outros. Então, acho que naturalmente, a frequência subindo, as pessoas vão começar a se interessar por outros assuntos. E eu acho que um efeito colateral positivo da transição planetária, mesmo aqueles que não estão ainda no caminho do autoconhecimento, do despertar, a própria transição planetária, ao subir a frequência, as pessoas começam a ficar mais inteligentes, no sentido de elas terem mais capacidade de compreensão. E uma vez que ela consegue compreender mais, é natural que vá para o autoconhecimento em algum momento. Então, a gente eu brinco no autoconhecimento compulsório, porque todas as sombras estão vindo à tona. Não tem como fugir. Então, o masculino que relutar, vai dobrar o joelho pela dor. Infelizmente, tem infinitas possibilidades, mas o masculino já está dobrando o joelho, porque tem muito homem também que está passando por processo, são poucos, mas os homens que estão chegando, por exemplo, perto do Despertando que eu tenho contato, são bem curados já. Né? Já está para uma profundidade bem legal que vai replicar. Ainda somos poucos. Interessante trazer isso. Eu vejo de uma forma maravilhosa o espaço que nós estamos tendo para viver as nossas orientações, sejam elas quais forem sexuais, que eu vejo isso, sabe, Raoni? Até como uma estratégia da natureza para quebrar essa polaridade rígida, de que o feminino está aqui submisso na mulherzinha e de que o masculino está aqui autoritário. Então, no meu coração, as boas-vindas são expansivas para as diversas formas de estar no mundo que respeitem o chamado da nossa sexualidade. Porque isso gera um trânsito. Isso amolece as polaridades. As crianças que nascem hoje já nascem com a possibilidade de estarem mais próximas da verdade dos seus núcleos. Porque não tem só dois jeitos de existir, né? Não tem, ainda bem que isso está mudando. E você disse assim, que os homens que estão se aproximando já são homens bem curados.
E eu acredito, esses são os que você já está vendo. Eu acredito que o teu trabalho está alcançando alguns que ainda olham assim, mas sentem, tem alguma coisa aqui para mim, sabe? Não vou ficar curtindo o despertar do dia todo dia, não, mas de vez em quando eu olho e tem algo para mim. Eu percebo esse trânsito acontecendo. E homens Sim. procurando mais psicoterapia também, sabe? Legal. A maior parte dos homens que procuram essa ferramenta, que tem várias, né, ferramentas do autoconhecimento, procuram aqui, a maioria são homens com orientação homoafetiva. São. Que são homens que estão podendo dar mais espaço para o seu feminino. Muitos já choram, muitos se permitem, às vezes, deitar aqui em posição fetal. Aqui e acolá vem algum homem que se denomina, que isso também vai deixar de ser necessário, hétero, né? Então, cada vez mais nós estamos, talvez, revisitando Freud nessa instância, porque vou até ter cuidado ao falar isso. A psicanálise é uma fonte linda. Todas as abordagens da psicologia bebem da psicanálise freudiana, todas. Mas ela é uma teoria do aparelho psíquico que precisa ser atualizada, porque ela é machista, né? Então, segundo Freud, a mulher tinha inveja do pênis, e o Osho já traz que talvez o homem tenha inveja do útero. Então, nós nos permitimos olhar para esses contrapontos, para a gente não ficar nem na tese, nem na antítese. Gerar a nossa síntese. Então, eu estou vendo muita coisa acontecer, sabe? Estou vendo muita coisa acontecer. E aí, Raoni, para os homens, os filhos, os netos, as mulheres que estão com o seu masculino também bem forte aqui na live, poderem se situar um pouco. Quando você, lá de 2013, 2015, que você foi começando a acordar, aconteceu o que com o teu círculo social? Você tá louco? Você tá estranho? O que aconteceu? Foi bem interessante esse processo. Como eu fui pela mecânica quântica, então isso eu sou muito grato à mecânica quântica, porque em última instância existe uma física por trás. Então, por exemplo, quando eu comecei a falar sobre extraterrestres, sobre dimensões, isso choca as pessoas. Então, por exemplo, minha mãe, ela ficou meio, né, que é isso? Tudo bem, isso até existe, mas tem que viver aqui, é nessa dimensão que você tá e tal. Aí qual que foi minha linha de abordagem para tanto minha família quanto meus amigos e na verdade, com qualquer pessoa? Eu falo, eu vivi 30 anos da minha vida pensando e tendo crenças igual a minha mãe e meus amigos tinham. Então eu entendo, vamos dizer, o lado de lá, porque eu pensei daquela forma. Porém, eu não fui feliz com aqueles princípios. Então eu falei, ok, tem esse caminho, respeito, mas não me trouxe felicidade. Então eu pensei, ou eu tô louco, ou tem alguma outra coisa. Nesses 2 anos que eu fiquei no banco juntando dinheiro para poder sair, eu sempre fui muito observador. Então eu fiz um estudo. E aí eu comecei a ver que as pessoas, na verdade, quando eu trocava ideia e falava para elas o que eu tinha vontade de fazer, o que eu ia fazer, todas elas achavam que eu era muito louco, mas em última instância, se ela conversava no final, elas falavam, nossa, mas eu admiro você fazer isso. Então eu fui identificando que as pessoas, na verdade, elas não eram felizes e tinham se acostumado com aquilo. E eu simplesmente não queria me acostumar com não ser feliz. Então foi essa a mudança. Eu pensei, não, eu vou fazer alguma coisa, né, que deve existir outra coisa. Então foi toda aquela movimentação. E aí eu comecei a estudar mecânica quântica e vi que tem uma lógica por trás. Voltamos. Voltou. São os desafios da resistência, né? Vamos driblar porque nós estamos firmes. Aqui, sempre que a gente ia gravar os nossos cursos aqui, os irmãos que são contrários ao trabalho, né, em outras dimensões, eles têm que fazer a parte deles. Só que a gente é persistente, a gente tem paciência, a gente faz de novo, não tem problema. Aqui não tem tempo ruim. Tem gente que, antes da sessão da terapia, o pneu do carro fura, ou a pessoa tem diarreia, ou ela tem tonturas. Então, né? São coisas, né, gente, que fazem parte quando a gente está mergulhando em camadas muito profundas, que não são mexidas há muito tempo, que tem muita raiva, muito ódio guardado. Então, nós devemos estar prontos para algumas interferências e estamos aqui firmes. É só mirar na estrela e seguir. Então, você perguntou, né, de como é que foi lidar com as pessoas, se eu tô ficando louco e tal. Então, a minha estratégia foi qual? Eu falo para as pessoas, né, que eu vivi 30 anos pensando como elas, e aí eu não fui feliz dessa forma,
Aí eu mudei de vida radicalmente e essa mudança de vida me levou a outros conhecimentos, né? No caso, mecânica quântica, tudo que eu estudei. Então, por exemplo, a minha mãe, eu falei, mãe, antes da senhora falar, então, por exemplo, o que a senhora sabe sobre extraterrestres? O que a senhora já estudou? Quais livros a senhora leu? A senhora já teve contato com algum extraterrestre? Então faz assim, se a senhora quiser, eu passo um conteúdo para a senhora estuda, depois vem e fala, filho, eu não concordo com você nisso, por causa disso, e a gente começa a trocar uma ideia. Então, antes de qualquer coisa, de falar de loucura, estudem primeiro. Eu peço, estudem primeiro, né? A partir dos estudos a gente começa a debater uma ideia. Eu adoro trocar ideia, né? Não é para disputar quem está certo ou errado, é simplesmente para colocar visões. Eu acho que o importante hoje, nesse momento, é que as pessoas tenham acesso a essa informação, né? Para depois não alegar e falar, mas se eu soubesse disso. Não, tá uma live aqui aberta para todo mundo, onde tudo está sendo falado de forma clara e escancarada. Não tem nada sendo escondido, estamos explicando certinho como a coisa funciona. Então, eu lido com as pessoas dessa forma, né? Eu trago para o estudo, que é para a pessoa ver que talvez exista um outro mundo que ela não está enxergando. Sim, e falando em loucura, Raoni, é uma sensação que quem está acordando pode experimentar, né? Pode experimentar porque o que seria personalidade? O que seria essa persona? É só um esqueleto emocional, né? Você aprofunda muito esse campo e é algo que a psicologia transpessoal também traz. É apenas um esqueleto emocional que os ossos ali, às vezes algumas veias importantes, estão sustentadas por crenças muito limitantes. Crenças muito subtrativas mesmo. Então, quando a gente vai retirando essas vendas do olhar, tem alguns homens aqui desesperados. Eles dizem, Alice, eu nem sou mais como meu pai e nem sei também, eu não sei mais o que eu sou. Eu ainda vejo o machismo em mim, já olho para ele de fora, consigo interromper alguns condicionamentos, outros não ainda, mas eu não estou sabendo qual é o meu lugar no mundo. Exato. Então, esse estudo experimentam essa sensação de loucura. Essa sensação. E isso acontece também porque, aí, independentemente de ser homem ou mulher, porque o próprio ego, quando você começa a despertar e começa a ir para o caminho do autoconhecimento, o ego ele entra em desespero. Porque para o ego, e aí eu tive que me aprofundar muito, entender o que é o ego, que para mim seria como se fosse o arquétipo da individualização. Então, para que a gente possa existir enquanto um ser individualizado, precisa de uma energia mantendo essa individualização. Essa energia dá-se o nome de ego. Tecnicamente falando, para mim eu enxergo dessa forma. Então, essa individualização que dá a nossa personalidade, que são os nossos dons e talentos específicos nossos que ninguém tem igual a gente tem. Então, para o ego, que a maioria das pessoas vivem identificada com o ego, e o que é viver identificado com o ego? Acreditar que você é essa pessoa separada de todo o resto. Que você é esse nome, esse RG que te deram, que você é essa experiência que você está vivenciando. Então, se a pessoa está identificada com o ego, se ela está identificada com a ideia de separação, qualquer ideia de unificação, que é o que o autoconhecimento traz, já desespera o ego. Porque, em última instância, ele acha que ele vai deixar de existir. Então, nesse momento, ele vai te colocar todas as confusões para que você não avance no caminho espiritual. Se você está num corpo masculino e se identifica com a energia masculina, é pior, porque o masculino é rígido. Você não pode mudar. O sonho do pai é ver o filho igualzinho, até os trejeitos. E aí a mãe fala, mas é igualzinho o pai. Aí os dois ficam felizes. Olha que coisa boa. É o Júnior, né? O conceito por trás é para ser uma cópia. Cada um é um ser individualizado. Se alguém está sendo muito parecido com o outro, tem que falar, irmão, entendo que a convivência nos leve, né? Se você vai morar em qualquer outro estado que tem um sotaque diferente do seu, com o tempo você começa a pegar o sotaque, você começa a pegar o jeito de falar. Então é natural que haja essa troca energética que também reflita no seu comportamento. Agora, você se orgulhar de ser igualzinho, então o homem tem a tradição de manter as coisas. Então soma o ego que já está em todo ser, com o masculino distorcido na rigidez, onde mudar, lá na minha cidade interior de São Paulo, né, se você mudasse muito de casa, você é chamado de cigano. E ser cigano não é uma boa coisa. Então a gente tem um conceito de estabilidade. Né? O sonho dos pais é que o filho faça concurso público. Então tudo que é estável, tudo que é rígido,
no masculino é mais pesado ainda. E o despertar é uma completa mudança. Você vira do avesso mesmo. E aí, só então, no caso de sanidade, aí eu faço o convite. Para mim, você estar na sua sanidade é você ser quem você realmente é, Deus. Então, qualquer um que responder a pergunta, você se sente Deus, a resposta for não, essa pessoa está completamente louca. Porque ela está fora da realidade. Então, se a gente for medir sanidade e insanidade, no caso, o quanto a pessoa está distante da realidade. Será mesmo que para o homem é pior? Pronto, voltou. Seguindo. Seguindo, com certeza. Interessante, Raoni, quando tu falou dessa igualzinha ao pai e tudo, eu percebo que está mudando aquela tradição de que é Francisco Neto, é Francisco Júnior, é Francisco Filho. Inclusive, a psicologia não recomenda que se você for ter um bebê agora, você coloque o nome do filho aí, filho, neto, júnior, seja lá o que for, porque o nome traz uma carga de expectativa que já embota muito o propósito da criança. Então, coloque um nome diferente no seu filho, por favor. Não coloque filho, neto, nem júnior. Né? Então, eu percebo que essas tradições também estão começando a se romper. Eu estava concluindo, e você colocou muito bem, que é exatamente isso, a questão dos nomes. Isso foi pensado para manter a linhagem. Então, é para ser uma tradição mesmo, que você tem que, uma vez que você colocou esse arquétipo na pessoa, carrega toda aquela simbologia, vamos dizer que duplica a intensidade da ancestralidade, porque vai vir de qualquer forma. Mas o seu nome, o nome é uma frequência. Né? Então, está sendo pulsado em você o tempo inteiro, e é de propósito isso. Isso é muito bem pensado, não é à toa que tudo isso foi feito, que vem da ideia, né, da separação, onde existem os nobres. Então, os nobres têm que ser mantido a linhagem dos nobres através do nome. Então tem todo um porquê por trás, a gente precisa acabar com isso rapidamente. Respeito cada um, né, de colocar o nome e sentir, mas entende o que está fazendo. Entende que essa energia está mexendo ao fazer isso. Tá mexendo. E tu trouxe arquétipo. Como os arquétipos que se sustentam ainda hoje em torno do que seja o homem ideal, como isso, na tua opinião, prejudica relacionamentos que poderiam dar muito certo? Como isso aborta processos que poderiam avançar muito no desenvolvimento das duas pessoas, por conta desse arquétipo, de que esse masculino, ele tem que estar prontidão o tempo inteiro, que o masculino não descansa, que o masculino não chora, que ele não fala que tem problemas de ereção, que ele não fala que ele está com medo de não ter dinheiro. O que tu acha, Raoni? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas o que tu sente quando eu te pergunto, Raoni, na tua opinião, qual é a maior dor do homem hoje? Que homem, Alice? Desse homem que nasceu agora e que não sabe o lugar dele. Qual é a maior dor desse homem? Olha, para mim, o que foi mais profundo, assim que eu cheguei à conclusão, e eu analiso isso constantemente, foi eu aceitar para mim que o masculino, ele quer provocar dor no feminino. Eu aceitar que a maioria das minhas ações, seja em todas as dimensões, e inclusive sexo, principalmente sexo, que está atrelado de forma proposital, que é a energia de criação. Você aceitar que você quer provocar dor no feminino é um processo muito difícil. Porque, em última instância, que é um arquétipo do masculino que também é forjado, que olha a mulher como uma rosa, como uma flor, como algo delicado. Então, existe isso, mas é só uma casca. Né, que o homem se apoia nisso para achar que trata a mulher bem. Então, até nessa vertente nossa, hora que você olha, tem que aceitar que não, o que você queria, em última instância, é provocar dor. Isso é uma dor muito grande, mas é uma dor que só vai chegar até ela através do feminino. Então, não adianta, se não parar, que aí é para fazer silêncio. Então, homens, façam silêncio, porque o silêncio é feminino, porque ele te coloca com você mesmo. Então, pelo menos um pouquinho por dia, fique em silêncio, que é a primeira forma de você se escutar. Né? Se você não tem coragem de fazer uma terapia, que aí ajuda bastante, que aí o externo te conduz, então você, não, terapia é coisa de viado. Né? Ainda tem esse preconceito, pode até não falar, mas se for ver o porquê não faz mesmo,
é porque vai falar, terapiazinha, não sei o quê. Meus amigos todos iam por essa linhagem, jeito de falar, né? Que já coloca. É exatamente isso. Se você falar em espiritualidade, não, você tem que amar o outro. Ai, amorzinho, sabe? Vai ficar tudo para esse lado. Então, pelo menos no silêncio que é seu, que aí não tem nenhum outro amigo vendo, você não precisa nem falar com os outros. Não conta com seus amigos no começo que você está fazendo silêncio. Mas comece pelo silêncio, que é o primeiro passo para você poder se ouvir. Senão a gente vive uma vida tão externa e é tão no piloto automático que você nunca para se ouvir. A pandemia veio para mim, uma das coisas, é óbvio que é muito mais complexo que isso, mas um dos motivos dela é um grito da humanidade para um pouco, porque ninguém está aguentando. Para. Então, nem que seja forçado, nem que seja com medo da morte do lado e o medo da escassez do outro, mas para. Tenha um tempo para você se olhar. E é por isso que para mim está sendo um grande catalisador de despertares a pandemia, exatamente por isso. Porque as pessoas estão começando a parar um pouco. E um pouquinho que você para e começa a se observar, as coisas mudam drasticamente. Então, eu acredito que o caminho do silêncio, né, pelo menos o silêncio um pouquinho por dia, é o primeiro passo para que você possa se conectar naturalmente com o feminino. Né? Eu não vou nem colocar aqui que é instantaneamente, porque senão ele não vai fazer o silêncio só porque é feminino. Agora que eu sei que o silêncio é feminino, então não vou fazer silêncio, porque senão vai ferir o meu masculino. Não, mas vai lá, não tem por isso que vem arquétipos de avatar masculino. Porque imagine se fosse todos femininos os arquétipos, aí que o masculino não ia conseguir nunca. Porque o homem, em última instância, na hora que ele olha para a mulher, ele pode até respeitar, mas em última instância fala, mas é mulher. Tem isso, se o homem não reconhece isso nele, e aí por quê? Porque, em última instância, o homem, preso no masculino distorcido, ele acredita só na matéria. Ele não acredita na espiritualidade. E na matéria, pelo homem, o corpo físico masculino, pelas características das energias, ter mais força, ele acha que ele é superior à mulher. Porque ele imagina assim, se um dia tudo der errado e for pro pau, quem ganha? Eles acham que é o homem por ter mais força. Porque eles estão presos a essa dimensão. Então, quando olha para a mulher, já olha com esse olhar. Mulher é meio café com leite. Não é meio que levado a sério. Então, é desse lugar que ele tem que enxergar e perguntar, mas da onde saiu isso? Que foi onde eu perguntei, mas da onde veio? Que eu fui olhar a história. Então a mulher vem da costela do homem. Já parte de um Deus homem. Então, Deus é homem. E a mulher, ela vem de uma parte do homem. Então, existe o homem primeiro. Aí existe uma partezinha dele, que nasceu a mulher, e já nasce nas costas carregando o pecado. Porque a culpa de toda a desgraça do mundo é da mulher lá, Adão e Eva. Então, tem todo uma história. Mas da onde saiu isso? Aí, quando eu entendi infinitas possibilidades, eu falei, tá bom. Isso pode até ser verdade, é uma das infinitas possibilidades. Mas caso não seja essa história, e não faça sentido, porque a mecânica quântica me leva à conclusão que tudo é a mesma coisa, uma única consciência, tudo é átomo, e no átomo tem eletromagnetismo, eletricidade masculino, magnetismo feminino, próton positivo, masculino, elétron negativo, feminino. Então está em todos os lugares. Então o que faz mais sentido para mim? A mecânica quântica e essa lógica, ou um Deus homem que criou a mulher a partir da costela do homem, e ela é a pecadora, ela é responsável por todos os mares, o sexo é culpa da mulher ser pecado, porque ela é a fonte do pecado. Não é à toa que para a mulher é muito difícil ter orgasmo, porque dentro de toda mulher existe uma culpa por sentir prazer. Porque foi colocado isso durante milênios. E até hoje, espero que esteja acabando ou tenha acabado, ainda existe a mutilação genital feminina recém-nascido. Qual é a crença que está por trás disso? Mulher não é digna de sentir prazer. Voltou. Agora que vai travar mesmo, porque a gente está mexendo com energia sexual, Nossa, né? Nessa repressão. Exato. É tudo que eles não querem que a gente mexe. Porque energia vital, gente, energia sexual é energia vital.
Então, o mundo só se cura quando a gente passar por essa cura aí. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Exato. Inclusive, o que você estava falando sobre o orgasmo, Raoni, é uma realidade para muitas mulheres ainda. Masturbação, Sim. então, masturbação feminina, eu ouço muitas delas dizer, e teve uma cliente que ela começou, por orientação minha, a fazer a masturbação, a ambientar, para ela conhecer o seu corpo. Quando o parceiro dela descobriu que ela estava tendo orgasmo sozinha, o cara ficou louco. O cara Sim. entrou mesmo no parafuso, porque ele é detentor na cabeça dele do prazer dela. Exato. E ela, muitas vezes, legitima isso, do fundo, lá nas profundezas do psiquismo dela, ela legitima que o homem é mais forte mesmo, porque ela não acordou ainda a sua bruxa mesmo, não se conectou com a deusa também, né? Exato. Já que a gente tem que falar em Deus, em deusa, em alguma dimensão, porque Sim. é um, né? Vamos introduzir a deusa também, porque a Deus aí há séculos, vamos trazer a deusa para junto, porque é essa energia que vai trazer o equilíbrio, né? Então essa questão do orgasmo feminino é um ponto que nós precisamos mexer. Não só o orgasmo feminino, Exato. mas como o homem tem o seu orgasmo também. Por exemplo, alguns homens que eu escuto aqui, a plasticidade cerebral deles ficou tão adaptada à pornografia que eles não conseguem ter um orgasmo facilmente com a mulher real que está do lado deles. Porque Exato, não é porque aquela mulher do vídeo. A pornografia, ela é um lugar ótimo para você analisar o inconsciente. Então é ali onde o homem abre todas as travas e realiza os desejos dele. Porque até o desejo do homem mais íntimo ele tem vergonha de mostrar. Porque se não for dentro do desenho do homem padrão, ele já não pode mostrar para a mulher. Então, na pornografia, ele vai achar a dedo exatamente aquela experiência que é só dele que ele não consegue compartilhar com ninguém por vergonha. Então, acaba colocando o orgasmo mais forte mesmo, que ele tem de mais energia, num lugar que é virtual. Eu não julgo, para mim não tem certo e errado, mas é tudo, em última instância, onde você coloca a sua energia. O que você quer criar. Energia sexual é energia de criação. É a energia mais poderosa. Da energia sexual masculina com a feminina nasce uma vida. Que para mim é a coisa mais fantástica que tem. E eu sempre brinco, mas é verdade. Quando eu vejo uma grávida, eu falo, só um detalhe, tem uma pessoa, um ser aí dentro de você. Porque para mim isso é fantástico. Né? Não é em todos os planetas que tem esse mecanismo de um ser carregar dentro dele um outro ser. Então isso é uma experiência ímpar. Que aí eu concordo que o masculino tem uma inveja, porque o homem quer criar tudo. Ele quer ser o detentor de tudo. E, lógico que tem a importância, porque se não fosse o masculino, não existiria a vida. Mas como não é ele que gera, ele tem um ciúmezinho ali. Aí ele sente que a mulher é mais importante e ela fica superior a ele. E aí ele fica meio inferiorizado e não gosta muito disso. Então são várias nuances que parecem simples, mas não são. Né? E esse caso do orgasmo feminino tem um porquê. Porque se o feminino atingisse o orgasmo, a frequência que essas mulheres atingiriam dissolveria a Matrix. Então, para existir esse mundo de ilusão, o feminino não pode sentir prazer. Tem que sentir dor. Não pode sentir prazer. É uma regra. É por isso que mutila-se tanto a mulher, é por isso que tem toda essa indústria preparada para a violência contra o feminino. Porque se acontecer a mudança, acaba a Matrix. Porque as mulheres emanando esse prazer, não tem como, a frequência é muito alta. Então até o nosso prazer foi atrelado à dor. E aí só, não me querendo alongar muito no assunto, mas é interessante pontuar, eu não li, por exemplo, 50 Tons de Cinza. Mas qual que é a análise que eu faço? Por que as mulheres gostam desse enredo? Porque olha que louco que é a nossa forma que a mente lida. Então, para a mulher atingir um orgasmo real, ela gosta de simular um estupro, porque no estupro ela não tem culpa do ato sexual que está acontecendo. Ela está sendo violentada. Então, ali ela pode sentir o prazer, ela se libera de sentir o prazer, porque não é culpa dela de estar gerando um ato que vai dar prazer.
Então tem que ter a dominação, o controle, para que ela possa se liberar e falar, não, é lógico que é uma simulação. O estupro real não é bem assim que acontece. Mas todo aquele enredo na mulher traz um lugar para ela, onde ela está sendo dominada, então ali ela pode se entregar ao prazer. Porque ela não acha que ela é merecedora de ter prazer simplesmente por ter prazer. Então cria-se uma distorção onde a mulher aceita a dor e converte em prazer essa dor, porque ela encontrou um lugar mínimo onde ela pode se liberar e sentir prazer. Então é bem profundo e bem complexo a gente olhar para isso, porque a hora que vai entrando, a gente vai entrando, vai vendo que são coisas bem enraizadas, mas que são reais. E quando a gente coloca em si próprio, a gente vê que encaixa perfeitamente. O feminino e esse masculino, no sexo, ele se preserva em qualquer casal. O casal, na verdade, só se sustenta se a polaridade estiver preservada, tá? Eu posso ser uma mulher com o meu masculino bem desenvolvido, eu vou atrair um homem ou uma outra mulher com o seu feminino bem desenvolvido. Então, quando a gente fala de uma relação sexual que vai gerar, que vai criar, é importante nós verificarmos o que é que a gente está trocando ali. Não importa se são dois homens, se são duas mulheres, se é um homem, se é uma mulher, tá? Porque os padrões, quando o prazer está negativamente orientado, por exemplo, tem mulheres que só gozam se alguém bater no rosto delas. Elas experimentarem profunda humilhação. Que crença enraizada diz que o orgasmo dela só é possível assim. Tem outros casais aqui que eles só transam se tiver uma briga antes. Porque senão não tem tesão, eles não se excitam. Aí eles inconscientemente atraem, formatam a situação para brigar, para experimentar aquilo que eles reconhecem como aquecimento, e aí sim, os dois têm um orgasmo bem viciado na dor. Né? Então é muito profundo isso. O que é que está sendo criado, mesmo que não seja um bebê, o que é que está sendo gestado de uma relação em que a troca é de tanto sofrimento, é de tanta humilhação. Como o Raoni bem pontuou, não vamos nos julgar, gente. O julgamento não serve para nada. Ele só serve para tornar infértil qualquer processo de desenvolvimento. Vamos olhar com o mínimo de julgamento possível, como nós sentimos prazer. E o que está nascendo disso? É uma relação que está me somando? É uma relação que está me subtraindo? Ou nesse momento é melhor eu estar só e rever como é que eu lido com o meu feminino, com o meu masculino? Inclusive, como se não bastasse, entre aspas, a pandemia, porque nós não somos vítimas dela, no mais profundo, como o Raoni já trouxe, é uma grande oportunidade de expansão da consciência. Nós temos aí o Pantanal, a Amazônia queimados, animais super explorados pelo leite, pela carne, pelo ovo. Então, nós estamos machucando profundamente o feminino da Terra. De onde é que vem isso? De onde é que vem esse desejo de machucar tanto o feminino? Eu sinto que a honestidade com que você apresentou o teu próprio processo, isso é chocante para alguns homens. Como é que esse cara está dizendo isso numa live? Então, na hora que você faz isso, você puxa muitos véus das vendas que se tem por aí em torno do masculino, né? Então, te agradecer por essa honestidade, por essa partilha, por tanta riqueza de conhecimento que você trouxe aqui hoje. E falar que aqui Fortaleza é um ponto de âncora, tá? Para quando acabar a pandemia, se você tiver trabalhos presenciais, sinta-se muito bem-vindo para ocupar esse espaço aqui. Fortaleza está se tornando um polo muito, muito rico de ferramentas de autoconhecimento. Sinta-se muito bem-vindo, viu? Gratidão, irmãzinha, de verdade mesmo, pelo carinho, pela oportunidade de eu cumprir meu propósito. Gratidão pelo seu propósito, por estar fazendo o que você está fazendo, está auxiliando e muito, né, não só na questão do masculino, mas da espiritualidade em geral. E com certeza, né, o convite está aceito. Assim que a gente tiver a oportunidade de marcar alguma coisa, eu quero começar até abrir espaços despertando em vários lugares, e as capitais principalmente primeiro. Então, com certeza eu quero estar aí, poder pelo menos fazer um retiro. Exato. Nesse momento, né, São Tomé está há 6 meses fechada para turistas, né, não pode entrar. A gente tem, aqui vai ser o início do Despertando, né, a matriz do Despertando, depois a gente vai ampliar para o Brasil inteiro e para o mundo. Então a gente está comprando um terreno
né, tá pagando as parcelas e vai começar, na hora que o todo determinar, construir. Mas assim que voltar a receber pessoas, eu já faço convite você também, não sei se você conhece aqui São Tomé das Letras, mas sinta-se já convidada, com certeza já. Eu vou sim. Então vem que você acho que vai gostar bastante. Em algum momento vai querer fazer, né, começar a movimentar na matéria, aqui os encontros pessoais, mas agora o nosso forte mesmo é no online, né, então a gente tem a nossa conta no Instagram, né, que você colocou já, Despertando VC, o nosso site é o despertando.com.br, né, tem o nosso YouTube também, que é Despertando Você lá, VOCE, e tem o Facebook também. Então a gente está em todas as redes sociais, a gente tem uma lista no Telegram e um grupo no Telegram de estudo, para quem sentir de aproximar também, para trocar, para partilhar com as pessoas que acompanham o Despertando, que estão na busca do autoconhecimento, vai estar lá no nosso link, está tudo no nosso Instagram. E a gente tem 2 cursos também, né, que é até legal, que um deles chama Curando o Feminino, né, que eu nesses 5 anos de trabalho, o que eu mais ouvi, né, das pessoas tá bom, eu entendi que o autoconhecimento é o caminho, mas como faz isso? Né, quais são os passos? Aí foi quando eu parei e falei, não, deixa eu ver como é que eu fiz. Né? Cada um tem seu caminho, mas quem chega até mim é por eletromagnetismo. Então pode ser que nossos caminhos sejam parecidos e a forma como eu me expresso ressoa com as pessoas. Então eu parei e criei o curso que chama O Caminho da Ascensão, que é um conjunto de assuntos que eu explano sobre eles que foram muito importantes e são importantes na minha caminhada de autoconhecimento. Enquanto eu estava gravando o curso Caminho da Ascensão, eu falei, não, tem que falar sobre energia Yin Yang, com certeza, vamos ver que momento que eu vou falar. A hora que eu parei para olhar para isso, falei, nossa, esse tema é um tema tão profundo que eu acho que eu vou fazer um curso à parte. Então, eu fiz um curso que chama Curando o Feminino, abordando essa questão. Então, eu começo lá explicando sempre mecânica quântica no começo, para a gente entender quem a gente é. Então, eu falo do que é o Yin e Yang, né, do meu entendimento de onde veio essas duas energias, as características. Falo da Matrix, a distorção que teve, sobretudo, nessas energias. Tem 2 aulas que eu convido uma irmã, que é a Karina, para trazer um pouco do feminino também do lado feminino, né, da mulher, colocar, né, até para trazer, por exemplo, um coletor menstrual, né, todos os paninhos, né, tudo aquilo que sabe que já eu é conectado mais. Tema. Não, isso para mim, assim, eu tive a oportunidade de morar em Piracanga, né, uma comunidade na Bahia, que eu tive mais contato com a questão do feminino já rodando, alinhado com a nova era, as práticas, né? Então começa tudo com você parar de plantar sua lua, então sair da negação do próprio feminino, da raiva do feminino, para começar, né, a viver o feminino de verdade. Então, esse curso é óbvio que é um homem falando, mas é do feminino enquanto energia. Teve essa participação também especial da irmã Karina, para poder também trazer essa frente. Então, é para homens e mulheres. Mas você não tem noção, né, Raoni, de como é bom ouvir um homem falando sobre isso, levantando essa bandeira também do coletor, de plantar a lua. Né? Nossa, isso é lindo! Isso é lindo! Sim. Sim. E aí é o que eu falo, dentro do que a gente teve um momento no Despertando, que a gente teve 6 pessoas. E eram eu e o Osiris de homem, mais 4 irmãs, 4 mulheres. E aí eu sempre levantei a bandeira que por que para mulher é ruim, vamos dizer assim, é chato ser mulher? Porque, por exemplo, no momento da sua lua, na sociedade, você tem que fazer o quê? Trabalhar normalmente, né, viver uma vida loucura, correria, de trabalho, de filhos e casa e tudo mais que todo mundo tem. O ginecologista homem fala que pode tomar um anticoncepcional ininterrupto para a mulher não sangrar, não ter esse trabalho. Olha só como o machismo está incutido até nisso. Porque quando a mulher tem para tirar o feminino dela, exato. É para tirar o ciclo da mulher, para ela se desconectar totalmente. Então eu falo que em quinta dimensão, e é o que a gente tentava fazer aqui no Despertando, é o quê? Para mim, quando a mulher estiver na lua dela, estiver na semana dela, cara, é o momento dela. Não tem, assim, não é que ela não pode trabalhar, mas tem que fazer aquilo que a introspecção dela leve ela a fazer. Para aquele momento se tornar um momento agradável. Então, a natureza, o nosso corpo, nossos ciclos, diz os momentos que a gente tem que viver. Então, se tudo vem para dentro para poder fechar o ciclo e trazer para a Terra, fique em silêncio, tenha a oportunidade de fazer esse momento, um momento de introspecção, né? Então, conectar de novo à realidade. Então, o curso é para a gente tentar voltar para essas raízes, né, que a gente se perdeu bastante, né, e qualquer coisa que venha trazendo essa informação é válido. A gente trabalha, né, nos cursos com contribuição consciente. Né? Então, no Caminho da Ascensão, a gente fala qualquer valor que a pessoa quiser contribuir é aceito. Né? A bandeira nossa é levar a informação para o maior número de pessoas possível. A gente faz uma promoção, que é com os bônus, que é o quê? Para quem contribuir com R$200 ou mais,
Aí leva, além do caminho da ascensão, leva o Curando Feminino e leva também 9 palestras de ufologia que a gente fez aqui. Eu faço parte do uma egrégora que chama Múltiplas Consciências. Eu tenho essa missão também dentro do Despertando de ser ponte com nossos irmãos estelares. Então faz anualmente um evento que foi presencial os 2 primeiros anos aqui em São Tomé. Esse ano vamos ver se a pandemia vai nos permitir. Mas a gente fez, gravou então no ano passado. Então são 9 palestras, são mais 10 horas de conteúdo. Eu sou um dos palestrantes, né, falando de mecânica quântica, correlacionando com os irmãos estelares. Então, para quem quer expandir a consciência, tem mais essas 9 palestras só sobre ufologia. Então, somando esses 2 cursos, o Caminho da Ascensão, o Curando Feminino e as 9 palestras, são mais de 50 horas, né, de expansão da consciência para quem quiser, né, dar esse salto. A gente coloca, então, se contribuir de R$1 até R$199, leva o Caminho da Ascensão. A partir de 200, leva o Curando Feminino e também as 9 palestras. Se não tiver condições financeiras, se quiser muito fazer, não é isso também que vai impedir. Entre em contato com a gente nas nossas redes sociais ou no nosso pelo e-mail, que para mim o mais importante é que todo mundo expanda a consciência. É óbvio que naturalmente tem que haver uma troca por estarmos na matéria. Sim. E é outra crença forte que tem em relação à energia financeira e espiritualidade. É a mesma coisa, prosperidade em todas as dimensões. Prosperidade de sentimentos, prosperidade de pensamentos, na matéria, prosperidade financeira. Na verdade, se a gente fosse pensar que o objetivo final da gente estar aqui na terceira dimensão é a iluminação, tudo que leva ao autoconhecimento, que é o caminho para a iluminação, deveria ser o mais bem remunerado. Deveria ser aquilo que fosse mais bem pago, porque é o que leva à felicidade. Importante todo mundo quer ser feliz, autoconhecimento é o caminho. Muito importante, Raul, você estar trazendo isso, porque é um assunto que muitos de nós ficamos meio sem jeito quando vai mexer, mas existem correntes na psicologia que dizem claramente que o dinheiro, ele tem uma conotação de moeda afetiva. Então, o quanto eu invisto é também o quanto eu me autorizo a receber. É importante a gente estar ligado nisso. Se eu posso dar R$100, por que eu estou dando 10? Quem dentro de mim não está soltando isso? Se eu não solto, eu não recebo. Então essa dicotomia espiritual e material não existe. Ou a gente está inteiro no processo e dá tudo que a gente tem, não tem dinheiro, entrega um bolo, faz uma roupa, oferece trabalho em troca, mas você tem que entrar na sua parte, talentos. Porque senão você não entrega o ego. Qual é a sua prioridade? Né, igual o ano passado, não foi esse ano, que a gente parou para fazer as contas de quanto eu investi no Despertando. Então, só do meu bolso foi uns 400 mil nesses anos. E aí eu olho e falo assim, nossa, eu não poderia investir em lugar melhor. Porque assim, no que eu acredito? E aí eu pergunto para as pessoas, no que vocês acreditam? Aonde você põe? Porque o que é o dinheiro, em última instância? É a sua energia. Ele é apenas a materialização condensada da sua energia. Então você doa a sua energia, ela é convertida em dinheiro. Aonde você aplica o seu dinheiro? Né? Aonde você põe? Porque muitas pessoas veem, mas você por R$200 nesse momento de pandemia é caro. Tá, então se eu chegar assim em você e falar assim, ó, eu tenho aqui o último iPhone, a última versão por R$200. Você compra ou não? Nossa, na hora a pessoa vai lá e arruma R$200. Então, peraí, o problema é R$200 ou é o que você atribui de valor? Então, você não dá valor ao autoconhecimento. Então, nada de última instância, nós somos co-criadores da realidade. Nada nos falta, a não ser se a gente quiser que falta. Então, se você acha que você não tem, que você não merece, que é caro, que é difícil, você não vai ter, você não vai merecer, é caro e vai ser difícil. Exatamente no que você acredita. Então, aonde você põe a sua energia, que é o que você falou, aonde você coloca o seu dinheiro. Então, você tem que pôr, se você acredita no autoconhecimento, toda a energia no autoconhecimento. Sua energia psíquica, sua energia mental, sua energia física e também dinheiro. Tudo. Tem que ser real, tem que ser compatível. Então, a gente faz dessa forma, mas para quem ainda não tem problema também, é só entrar em contato. O importante é que as pessoas expandam a consciência, que essa é a nossa missão. Sim. Querido, muito obrigada, muito obrigada. Falo também por uma série de pessoas aqui que eu vi rapidamente aqui agradecendo. E, gente, se conectem, né, com as contas. E, Raoni, se conecte com a gente. Põe a Fortaleza aí dentro do seu coração de uma forma bem consciente. Abrindo os seus trabalhos. Com certeza. Venha pra cá, tá bom? Com certeza, meu irmão. Os trabalhos físicos, né? Porque... gratidão.
Os trabalhos energéticos estão abertos, né? Já estão a todo vapor, com certeza no astral. Eu sempre falo que a terceira dimensão é o passado, né? Tudo que a gente põe em tensão acontece nas dimensões superiores, então já uma hora dessa que a gente sentiu isso, já está acontecendo o encontro. Ele vai se materializar no tempo do todo que a gente vai criando aqui juntos, mas com certeza já está acontecendo já. Obrigada, viu? Gratidão, meu irmão. Gratidão. Até a próxima. Até. Obrigada, gente, por cada um de vocês que compuseram esse campo junto com a gente, tá bom? Muito obrigada a todo mundo, muita gratidão a todo mundo. Estou muito feliz. Gratidão Até a logo. todos. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.